Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E hoje você vai sair desse vídeo prontinho para ler e entender todas as pesquisas para as eleições americanas. Então você vai entender o que elas querem realmente dizer, o que você tem que levar em conta, informações que estão escondidas nas metodologias das pesquisas e que as páginas de política do Twitter, a imprensa não vão te contar. Então fica até o final que você vai descobrir aqui todos os segredos, todos os detalhes, inclusive para lá no final a gente fazer aquele vídeo que você quer, onde eu vou te ensinar a fazer a previsão das eleições estado por estado e vou te ensinar a acertar pelo menos 45 estados. 45 estados nós vamos acertar juntos, para você impressionar aí seu amigo, seu colega de firma. A gente vai aprender isso junto. Eu vou ensinar isso para vocês. E eu queria dar um recado que eu vou falar agora e vou falar no final também, que é o seguinte, tá, gente? Nós estamos colocando aqui. Este é o segundo vídeo mais recente da série Eleições Americanas, mas há vídeos anteriores. Porque assim, gente, eleições americanas eh, é um assunto amplo, né? E, claro, o assunto quente é agora, porque nós estamos aí, se eu não me engano, hoje nós estamos a 69 dias das eleições, tá? Eu tô fazendo a gravação aqui no dia 28 de agosto, então a gente, né, precisa ver que dia que vai ser colocado no ar no canal, mas provavelmente é nos próximos dias. Hoje, 28 de agosto, nós estamos a 69 dias das eleições, então os temas quentes, eles são agora. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar em qual estado? Como estão as pesquisas eh, nos estados pêndulo? O que é um estado pêndulo, né? Vou mencionar isso também, mas isso vai ser mencionado em outros vídeos. Eh, Enfim, esse tipo de coisa, o que está rolando agora é o assunto quente. Mas tem muita coisa atrelada ao assunto eleições americanas, eh, e a gente já colocou aqui na playlist. Então, tal como vocês vinham fazendo na playlist do Jordan Peterson, na playlist do Roger Scruton, ó, deem uma olhada na playlist Eleições Americanas, que pode ter muita coisa interessante para vocês, tá? Bom, vamos lá. Tal como eu lembro que a gente fez uma versão mais curta dessa série em 2020, ela ainda está no canal, se você tiver algum interesse em assistir, vai ter que buscar lá, mas ela está lá. Aliás, eu acho que eu vou até pedir pro Oliver colocar na playlist essa a de 2020. E lá eu mostrei para vocês este site que vocês estão vendo projetado aí na tela, que é o Real Clear Politics. Ele é um agregador de pesquisas, tá? Lá no meu canal, meu mesmo, eu fiz um vídeo sobre as eleições aqui em São Paulo, mas eu não quis poluir o Oliver Talk com esse assunto, porque aqui no Oliver Talk a gente tá, digamos, com assuntos mais nobres. Quem quiser ver, é só colocar Andreas Barreto no YouTube e encontrar o meu canal. Eu mostrei o agregador da CNN para as eleições municipais aqui do Brasil, que é uma versão umas 100 vezes mais pobre disto que está posto aí, tá? Então, esse agregador, o Real Clear Politics, ele é muito amplo, muito completo. Ele tem todas as pesquisas, uma série de informações, eh, tudo que você puder imaginar para o Senado, para os governadores, todas as pesquisas eh, que são feitas, as médias, tanto é que vocês, dependendo do quanto de informação vocês buscam com, com relação a eleições americanas, vocês vão ver uma coisa chamada média RCP. O que que é a média RCP? É justamente como o Real Clear Politics aglomera todas as pesquisas, a galera faz uma média entre todas essas pesquisas para ver em que direção, né, em que rumo o ponteiro está apontando, né, o ponteiro está indicando. Então, existem páginas que trazem essa informação, né? Não é a pesquisa da Fox News, não é a pesquisa do YouGov, não é a pesquisa do Rasmussen, é a média de todas as pesquisas, que, como elas classicamente são organizadas no Real Clear Politics, o pessoal chama de média RCP, tá? Outra coisa, gente, quando o assunto é pesquisas, o negócio é muito dinâmico, tá? É muito dinâmico.
Então, talvez até eu faça outro vídeo sobre pesquisas. Talvez dentro do vídeo da previsão estado por estado, os primeiros minutos ali do vídeo, eles sejam sobre as últimas pesquisas naquele momento. Porque pesquisa, gente, ela muda o tempo todo, tá? Elas pesquisas são muito dinâmicas e eu vou falar um pouco sobre os problemas em torno das pesquisas. Vou falar sobre isso já já. Se você tem muito interesse nesse assunto, ou tem interesse e quer ficar atento, eu já sigo e já fiz essa filtragem há muito tempo. Eu sigo bons perfis que compartilham, que analisam pesquisas nas eleições americanas, e eu tenho compartilhado isso no meu Twitter, tá? Não tem como eu mostrar tudo aqui agora, eu acho que nem vale a pena, né? Acho que aqui é interessante colocar o essencial, mostrar para vocês o essencial, e aí cada um, conforme o seu interesse, vê se aprofunda ou não, né? Mas, por exemplo, hoje eu compartilhei uma pesquisa do estado do Wisconsin, dando ali uma vantagem, é uma pesquisa de um Instituto X, dando uma vantagem de 0,2% para Kamala Harris. Ou seja, se está apertado assim, está literalmente empatado no Wisconsin, que é um estado pêndulo, né? O que são os estados pêndulo? São os estados que, a depender da eleição, vão para um lado ou para o outro. Em 2016, o Trump ganhou o Wisconsin da Hillary. Em 2020, o Biden ganhou o Wisconsin. E o Wisconsin foi um daqueles estados decisivos, né, pêndulo, como eu disse, finais, que teve aquelas viradinhas e aquelas polêmicas, né, a famosa viradinha da madrugada, né. Então, mas assim, o estado é chamado de estado pêndulo justamente por isso, porque ele pende para os dois lados, variando de eleição a eleição. É diferente da Califórnia, já há muito tempo, que é um estado onde os democratas ganham, ou do Texas, que é um estado onde os republicanos ganham. É, Então, esses que são estados já, eles chamam de Solid R ou R, né? Solid R ou Solid D, né? Democrata sólido ou republicano sólido. E tem os Lean D ou Lean R, que são aqueles que não é uma vitória já tão garantida, mas tende, né? O Lean aí é do tender, tende a democrata, tende a ah, republicano. É, Hoje, por exemplo, a Flórida já foi um estado pêndulo. Agora a gente pode. O Trump ganhou em 2016, ganhou em 2020, e as pesquisas estão colocando ele na frente na Flórida. Então a gente pode dizer que passou de pêndulo para lean Republican, né? E assim vai. A gente pode fazer essa análise estado por estado. Como os Estados Unidos têm 50 estados, também fica cansativo ficar comentando muito a respeito de estado por estado. Antes de explorar o básico do Real Clear Politics aqui com vocês, eu tenho duas imagens importantes para mostrar e que nos ajudam a ler qualquer pesquisa, tá? Antes ainda disso, eu quero falar uma outra coisa que é qual deve ser a postura perante as pesquisas. Pesquisas são boas, pesquisas são ruins, posso acreditar em pesquisa? Então, primeiro tem aquele clichê que é verdadeiro, que é assim, a pesquisa ela é muito um reflexo, partindo do pressuposto da lisura, tá? Partindo do pressuposto da lisura, é, a pesquisa, ela é um retrato do momento, então isso pode mudar. Aí, questão de 10 dias, você pode ter uma mudança considerável no retrato pintado por uma pesquisa, mas isso tudo pressupondo a lisura. Agora, e eu vou mostrar, isso tem muito a ver com a imagem que eu vou mostrar para vocês já já. Por alguns motivos, as pesquisas erram, especialmente as pesquisas para eleições federais nos Estados Unidos. Elas erram por uma série de motivos. Por exemplo, às vezes é uma maledicência, né, uma preferência para um lado, normalmente é o lado democrata, como a imagem que eu vou mostrar prova isso. Mas às vezes não é isso. Às vezes é uma coisa mais sutil. Não é que o cara fez a pesquisa e a pesquisa lá deu 52 Trump, 48 uma mala. E aí ele foi lá e inverteu. Às vezes a sacanagem não é essa. Às vezes o que que eles fazem? Na amostragem com que a pesquisa foi feita, né? O que que é a amostragem? Os eleitores que foram escolhidos para serem entrevistados e gerarem aquela pesquisa, né?
Normalmente, pelas vias proporcionais, essa amostragem fica entre 800 e 2.000 pessoas, né? Só que, por exemplo, tem pesquisa, essa pesquisa que eu falei agora há pouco, do estado do Wisconsin, que deu uma vantagem para Kamala de 0,2%, ela é uma pesquisa onde 15% a mais em relação aos republicanos da amostragem era de democratas. Ou seja, mais democratas foram perguntados do que republicanos independentes. Então, isso também é muito significativo, né? Se está empatado numa pesquisa, num estado pêndulo, é, com uma amostragem enviesada, mas isso está escrito lá. Todo instituto de pesquisa, inclusive os brasileiros, eles divulgam um documento. Normalmente tem um documento geral e tem um documento pesquisa por pesquisa explicando a metodologia. Lá está a escolha da amostragem, lá está escrito se a pesquisa foi anônima, se a pesquisa foi estimulada ou se a pesquisa foi livre, se a pesquisa foi por telefone, foi por internet ou foi na rua. Todos esses detalhes, né? Normalmente estão expostos nesse documento explicando a metodologia. E essa pesquisa, eu compartilhei lá no meu Twitter, tá? Eh, Talvez até eu mostre aqui rapidinho, já que eu estou citando ela tanto. Eu não tinha me programado para isso, mas nada impede também. Essa pesquisa, por alguma razão, seja já buscando esse enviesamento, ou seja por qualquer outro motivo, ele tinha uma porcentagem de 15% a mais de democratas respondendo do que republicanos, né? Então, é um fator muito importante para se considerar na leitura, né? Porque a gente pode pensar que se fosse uma pesquisa onde o número de republicanos e democratas é igual, provavelmente o Trump estaria na frente. E tem um outro fenômeno que também tem a ver com essa questão da metodologia. O eleitor republicano, e especialmente o eleitor do Trump, por causa dessa coisa das campanhas que se fazem contra o Trump, né? De fascismo, agente russo, isso deixa, muitas vezes, uma parcela do eleitorado com aquela coisa que se fala, que é o eleitorado envergonhado, né? O que é o eleitorado envergonhado? É o sujeito que não vai confessar que vota. Ele não vai, na pesquisa, ele vai falar que não vai votar, ele vai falar que vai votar em outra pessoa, ele vai se negar a responder, mas na hora do vamos ver, na hora da eleição, ele acaba indo votar e indo votar no Trump, ou no republicano que seja, né? E isso também afeta um pouco a pesquisa. Existem metodologias que conseguem dar conta de corrigir esse fenômeno do eleitor escondido, eleitor oculto, né? Mas assim, para a gente chegar nisso, tem que ter um grau de investigação que a pessoa tem que trabalhar com isso, né? A pessoa tem que ficar todos os dias lendo documento com as metodologias dos institutos de pesquisa, né? Um outro fenômeno que costuma acontecer, mas isso posto, né? Um outro fenômeno que costuma acontecer, isso aconteceu um pouco nas últimas duas eleições, não tem como eu mostrar aqui agora, até tem, né? Mas eu não quero cair em muitos detalhes aqui. Você tem essa informação aqui no Real Clear Politics, tá? Aqui no Real Clear Politics você consegue encontrar como estavam as pesquisas Trump-Biden em 30 de agosto de 2020. Você consegue encontrar isso, tá? Mas um outro que o Paulo Figueiredo, que eu gosto bastante, ele tem um termo para explicar isso que eu vou falar agora, que eu não me recordo o nome exato que ele dá, mas é uma espécie de pouso forçado. Ele parece que ele chama isso, né? De pouso forçado. Que é o quê? As pesquisas elas estão dando uma vantagem muito grande pro democrata, obviamente, antes da eleição, seja por pilantragem, seja por esses outros problemas que eu citei. E quando o negócio vai chegando perto da eleição, para não correr o risco de ficar muito feio, do erro ficar muito grosseiro, né? Eles começam a corrigir o curso. E aí a diferença começa a apertar. Se você conseguir reduzir ali para dentro da margem de erro, que normalmente as margens de erro são de 2 a 3 pontos, é, o cara sempre vai poder alegar, não, estava dentro da margem de erro, eu acertei, né? Aliás, no caso assim mais
gritante, provavelmente, do nosso tempo de vida, que foi 2016, com a Hillary, muita gente, se você não tomar. Isso é a vantagem de você viver a coisa, né? E isso coloca uma reflexão muito importante pra gente em termos de história, né? Como que a história é narrada depois. Se você é distraído, não estava acompanhando eleições naquela época e tal, tem muito especialista em instituto de pesquisa que fala que em 2016 eles acertaram, né? Quando, na verdade, eles estavam eles estavam dando 5, 6, 7 pontos de vantagem para Hillary nas eleições, quando as probabilidades de vitória era 75% para Hillary, 25% para o Trump. Tem um especialista em apostas esportivas, que eu acho que é o Nate Silver. Acho que eu vou mostrar alguma coisa dele daqui a pouco também. Eu vou fazer a sessão Twitter antes da sessão Real Clear Politics. Que ele sempre a metodologia dele sempre coloca isso, né? Probabilidade de vitória. Porque isso também é uma outra forma. A gente tem pesquisas nacionais que colocam lá 50% para um, 48% para outro, né? Ou 46% para um, 44% para outro. A gente tem as pesquisas nacionais, a gente tem as pesquisas nos estados pêndulo e a gente tem as probabilidades de vitória. E aí, isso quer dizer, a probabilidade daquele candidato conseguir o maior número de delegados, que implica, lógico, obviamente, vencer em alguns dos estados pêndulo, né? Mas é menos preciso, tá? O método do Nate Silver vai nessa coisa da probabilidade de vitória. Vocês já viram, né? O site ele roda de tempos em tempos, porque eles alimentam com informação de tempos em tempos. Então, essa rodadinha que deu agora aí é por causa disso, tá? Além das pesquisas, né? Eles têm aqui uma seleta de artigos, né? Para o caso de alguém, e vocês, inclusive, se lerem aqui, putz, esse artigo aqui é interessante, vou dar uma lida. Eles têm uma seleta de artigos aí para os visitantes do site acessarem, tá? Então, tudo isso que eu falei agora já são pré-fatores para você levar em conta quando você vai analisar as pesquisas, tá? Agora vamos lá. Eu tenho duas imagens aqui. Eu vou até mostrar esta aqui primeiro, né? Ótimo que ficou num tamanho excelente. O que que nós temos aí para vocês, tá? Nós temos os principais institutos de pesquisa, né, dos Estados Unidos, ah, hum, os que são mais citados, né? Até devem ter outros, mas os principais estão aí. Então tem o Mass Lowell, Susquehanna, Suffolk University, Emerson College, Trafalgar Group. Esse Trafalgar Group, ele é, ele é um instituto republicano, tá? Ele é um instituto republicano. Assim como o PPP, ali embaixo, né, é um instituto democrata. Então temos o New York Times Siena, Insider Advantage, Fox News, CNN, PPP, como eu falei, Quinnipiac University, Survey USA, Rasmussen Reports, NBC News, Wall Street Journal, Marist, Hamilton Research, CBS News YouGov, Monmouth e Mason-Dixon, tá? Mas não é isso que é tão interessante aqui. Vamos lá, mas vamos entender a imagem toda. Nós temos aqui a margem de erro, né? Então, por exemplo, o UMass Lowell é um dos que trabalham com uma margem de erro menor, só que também o que permite eles terem uma margem de erro de 2,2? Eles fazem as pesquisas em poucos estados, só 4, né? Porque como eu falei isso, até pro próprio vídeo aqui, o fato dos Estados Unidos terem 50 estados e a eleição ser estadual, basicamente, né? Ela é essencialmente estadual, a eleição, é, dificulta a análise um tanto quanto, né? Então, com pesquisando só em 4 estados, é óbvio, você consegue errar menos, né? Mas você tem aí, por exemplo, a CBS, é a que consegue abranger quase todos os estados. Ela faz as pesquisas em 46 estados, só que ela tem uma margem de erro bizarra de quase 6 pontos. Então ela pode errar 6 para baixo, 6 para cima. Aí, a minha análise é mais precisa que isso, né? O meu vídeo que eu vou fazer com vocês lá no final, é claro que lá eu não vou fazer porcentagens, mas se eu fizer porcentagens,
eu vou ter uma margem de erro menor que 6%, tá? Então nós temos o nome do instituto de pesquisa, a margem de erro, os estados que eles fazem as pesquisas, normalmente, né, a amostragem de estados, mas a grande informação que eu quero colocar para vocês aqui é com que frequência, quantas das pesquisas desses institutos erra favorecendo os republicanos e quantas erram favorecendo os democratas. E aí, muito tranquilo, ó. De todos esses institutos, quer ver? São 3, 6, 9, 12, 15, 18 institutos, apenas 4 têm um viés de erro a favor dos republicanos. Sendo que a gente praticamente pode desconsiderar o Trafalgar, porque o Trafalgar é republicano, né? Então, até é meio que uma questão de obrigação ali, né? Falar que o seu candidato está ganhando, né? Descontado isso, nós temos outros três, e desses três, dois fazem isso com margens baixas, de 50, dos três, na verdade, né? Estão na casa dos 50%. Agora, todos os outros 14, ao longo da sua história, erram a favor o erro não é que erram a favor dos democratas por querer ou sem querer, dentro daqueles cenários que eu falei para vocês, né? De, de, de amostragem contaminada, de não conseguir captar o eleitor oculto, colocar muita pesquisa que dá o candidato democrata na frente e só corrigir no final, e outros fatores, né? Que eu também não domino a coisa toda. Mas olha só, dentro disso, a gente tem coisas assim escabrosas, né? O New York Times Siena erra a favor dos democratas 77% das vezes. O Quinnipiac University erra 80% das vezes. Monmouth, 84%. Mason-Dixon, 83%. NBC, Wall Street Journal, 74% das vezes, né? Então, assim, e olhem só, né? Isso aqui é importante porque hoje, dia 28, saiu uma pesquisa da Fox, dando ali uma leve vantagem para Mamala nos estados pêndulo. Mesmo a Fox, o Instituto de Pesquisa da Fox News, 68% das vezes erra a favor dos democratas, tá? Então, assim, gente, como que isso deve ser lido? Isso quer dizer que todas as pesquisas estão sempre erradas a favor dos democratas? Não, isso não quer dizer, tá? Mas isso quer dizer que a tendência geral de erro é pró-democrata, inclusive da Fox News. Um instituto independente que acertou as duas últimas eleições, inclusive em 2020, dando vantagem pro BD, é o Rasmussen, tá? O Rasmussen Report, de todos esses, é o meu favorito, tá? Eu gosto também do Trafalgar, mas aí é que é o problema que eu falei, né? O Trafalgar já é republicano. O Emerson College também é muito bom, tá? E basicamente são esses. Todos os demais, quais que eu olho com muito, muito, muito ceticismo? New York Times, NBC e YouGov, tá? Alguns outros, é claro, também não tenho. CNN, né? Obviamente. PBP, obviamente. Mas assim, esses também muito óbvios, acho que já são óbvios, né? Não precisa falar, tá? Mas assim, quem quiser um instituto de pesquisa para acompanhar, pode acompanhar esses que eu falei. O Rasmussen, o Emerson, tá? Esses costumam, embora eles tenham até o Emerson College, eu não sei. O Rasmussen tem assim um viés pró-Trump, claro, tá? Mas eles são muito honestos na pesquisa. As pesquisas deles são muito precisas normalmente, tá? Então, ó, gente, tudo que eu falei até agora é só fatores para vocês levarem em conta ao considerarem uma pesquisa. É óbvio, é óbvio, né? Tal como eu disse no vídeo anterior, a pequena biografia de Kamala Harris, a partir do momento que a Kamala tomou o lugar do BD, todo mundo foi para cima jogar confete. Todo mundo, eu quero dizer, a turma de sempre. Mídia, show business, artistas, jornalistas, institutos de pesquisa, né? Considerando isso, por isso que assim,
tudo pode acontecer, né? Eu sei que tudo pode acontecer é aquilo que as pessoas menos querem ouvir de um analista, né? Mas assim, tudo pode acontecer por motivos diversos da fraude. A gente vai ter o vídeo da fraude ainda, né? Num outro momento. É, apesar de tudo, eu tô confiante. Apesar de tudo poder acontecer, eu tô confiante na vitória do Trump, entre outras coisas, porque apesar de todo esse carnaval feito, quando a Kamala toma a dianteira na chapa, apesar de todo o calor gerado pela Convenção Democrata, a Convenção Democrata foi semana passada, sempre se espera que as coisas se aqueçam a favor do candidato quando está tendo a convenção pela exposição, pelas promessas, pelas propostas, pelas adesões, etc, etc. Tudo isso me parece muito fraco até agora, tá? É, tudo isso me parece muito fraco, tá? Então, assim, considerando as peças que se movem, dá para imaginar o Trump eleito. Não pode, aqui a nós que estamos totalmente alheios, né? Não cabe, ó, a gente até pode entrar num clima de já ganhou, mas assim, é uma bobagem porque para nós não há nenhum interesse quase, a não ser o interesse da análise, né? Mas é importante, é claro, que os estrategistas do Trump, a campanha do Trump e os republicanos se mantenham aquecidos e engajados, né? Não pode entrar num clima de já ganhou. Mas assim, eu acho que a confiança é legítima. E dependendo de por onde você se informa, eu estou seguindo a contragosto, mas para acompanhar, né? Eu estou seguindo algumas páginas que cobrem política internacional no Twitter. E assim, o clima de torcida e até de já ganhou para Kamala é grande. E esse pessoal todo vai se esconder se eventualmente o Trump ganhar. E indícios que tornam isso crível e que tornam racional crer isso, crer nisso, estão postos, tá? Isso é inquestionável. Mas essa galera toda que eu tô chamando de choqueira política vai se esconder caso o Trump ganhe, tá bom? Agora, a outra imagem que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, que também precisa ser levado em conta ah, na hora de analisar as pesquisas, né? Então, a pesquisa com a qual você está diante, ela está prevendo a eleição em números nacionais, ou ela está falando de estados pêndulo, ou ela está falando de colégio eleitoral. Isso daqui eu não vou me aprofundar, porque isso daqui entra na questão da metodologia, perdão, na questão do sistema eleitoral, né? Nos Estados Unidos é possível que um candidato que tenha menos votos em termos totais, ou seja, que perca no voto popular, seja eleito. Como, aliás, foi o caso do Trump em 2016. A Hillary ganha o voto popular, mas perde o colégio eleitoral. E em 2020, né, o Biden supostamente ganha nos dois casos, né, tanto o voto eleitoral quanto o colégio, mas o Trump tem uma votação assim massiva, histórica. Se eu não estiver enganado, isso eu tô puxando da memória de lá. Eu acho que ele é o republicano mais votado da história numa eleição única, né? Se eu não me engano, foram 85 ou 83 milhões de, eu acho que foi 81 milhões de votos pro Trump e 84 milhões pro Biden na contabilidade maluca deles lá do, né? Porque tem a questão da fraude muito forte nessa eleição. Mas, então, sempre que a gente estiver falando de pesquisa dando número nacional, a gente está falando do voto popular. Por quê? É a soma dos estados, né? O voto popular é a soma dos estados. E quando, muitas vezes, as pesquisas dão assim, vantagem de 1 ou 2 pontos para Kamala. E aí, essas páginas, a depender da página, né? Páginas, jornalistas, pessoas. Kamala está na frente, rumo à vitória. Kamala wins. E isso é um exagero, tá? Porque, e aí, essa tabela, essa imagem que eu estou mostrando aqui, né? Ela diz: How big is the Electoral College bias, né? O viés, né? Quão grande é o viés do colégio eleitoral, né? Então, o fato do sistema eleitoral americano ser estruturado como colégio eleitoral
como eu tinha dito, permite que o candidato com menos votos totais ganhe a eleição. Pelas pesquisas, pela contabilidade aqui, se o candidato democrata, considerando que os estados em que normalmente, isso daqui é um dado que faz um cálculo em cima dos estados em que normalmente os republicanos ganham, em que normalmente os democratas ganham, e o que sobra. Dá para a gente falar que, olha, se a pesquisa estiver apontando uma vantagem de até mais 3 pontos para o candidato democrata, ainda existe uma probabilidade de 30% do candidato republicano ganhar, do Trump ganhar. Então, assim, uma pesquisa que hoje esteja dando mais 3 para Kamala, claro, a vantagem é da Kamala. A maior probabilidade de vitória é dela. Mas, opa, 30% ainda é praticamente um terço. É muita coisa. 33% da chance, 30%, né? Ou seja, de cada 3, uma, é a probabilidade que o Trump ganhe. E quando isso reduz para 1 ou 2, então, que é o que eu acho que é até mais interessante, quando a vantagem democrata é de 1 ou 2 pontos, a probabilidade de vitória do Trump é de 60%. Então é quase 2 em 3, né? Quase 2 em 3. Então, isso são fatores importantes quando se bate. Agora, se. Olha só também o que é interessante. Quando está empatado ou a vantagem democrata é de 1 ponto no voto popular, significa que a chance do Trump ganhar é de 85%, aí já era, né? Ou quando a vantagem for republicana em mais 1 ponto, é de 96,6%, ou seja, é de 100%, né, de vitória. Isso se explica também por quê, né, gente? Porque as grandes capitais, que são as mais populosas, tendem a votar nos democratas. Então, se de alguma forma o Trump ou os republicanos conseguem diminuir esse gap, aumentando o voto popular, já é certo que vai ganhar o colégio também, né? E até eu queria aproveitar aqui isso para falar uma coisa também sobre e que também tem a ver com a credibilidade das pesquisas. Isso é uma minúcia que vocês só vão conseguir pescar se vocês me acompanharem no Twitter, porque não tem como fazer um vídeo só para isso e não tem como fazer vídeo toda hora. Mas assim, por exemplo, alguns institutos de pesquisa estão dando vantagem para Kamala em nível nacional, e alguns institutos de pesquisa também estão dando vantagem para Kamala nos estados pêndulo, inclusive a pesquisa da Fox que saiu hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. É, Só que, veja, se a gente quiser pensar aqui nos caras mexendo os pauzinhos para dizer que a Kamala tá na frente, pode ser que tenha dado um bugzinho na Matrix. Por quê? Então os caras estão dizendo que não, tá 1 ponto à frente em Wisconsin, 3 pontos à frente no Michigan, 1 ponto à frente na Pensilvânia. Ok, vamos considerar isso possível. Só que tem institutos dando vantagem de 3 pontos só para Kamala na Virgínia. E a Virgínia não é a West Virginia, tá? West Virginia, os republicanos sempre ganham. É na Virgínia. A Virgínia é um estado solid D. É um candidato, é um estado democrata sólido. Se num estado democrata sólido a Kamala tá só com 3 pontos de vantagem, é muito razoável a gente imaginar que ela não tá à frente nesses outros. Ela não tá à frente no Michigan, não tá à frente em Wisconsin, não tá à frente na Pensilvânia. E se não estiver à frente nesses, dificilmente está à frente na Geórgia e na Carolina do Norte também, né? Arizona e Nevada eu analiso a parte, mas Arizona e Nevada também tá ali, tá empatado. Empatado, vantagem de 1, vantagem de 2. É, Então, assim, os caras podem. O que que eu estou querendo dizer? Os caras podem estar focando em criar uma narrativa para os estados pêndulo e estão esquecendo de mexer os pauzinhos onde os pauzinhos não precisam ser mexidos. Só que a gente pode, por inferência, fazer esse tipo de análise. Peraí. Se num estado hiperdemocrata, embora atualmente seja governado pelo Youngkin, que é um governador republicano, muito bem avaliado, se a vantagem é só de 3, é impossível que ela, nos estados pêndulo, ela esteja com vantagem
neles. É no mínimo empate. No mínimo, né? Então, tem esse tipo de fator a se considerar também. Certo? Então é isso, tá, gente? Eu equipei vocês magnificamente para ampliar os seus repertórios de análise das pesquisas, tá? Agora, eu vou abrir aqui o meu perfil. Aí, esse tweet aqui eu até vou apagar, porque eu queria colocar só as imagens aqui e não quis colocar em outro lugar. Ó, isso aqui também é importante. Isso aqui é o modelo do Nate Silver. Nate Silver é um cara bem pró-democrata, tá? Isso aqui é cálculo de hoje. Então, hoje, depois da virada da Kamala para cima do Biden, depois da convenção democrata, ó como as porcentagens estão próximas. 50,5% de probabilidade da Kamala ganhar e 49,2% de probabilidade do Trump ganhar. Tá muito perto, né? Tá muito perto. Então, e aqui tem também algumas estimativas estado por estado, mas eu nem vou explorar isso aqui, tá? Mas isso é só para. Esse aqui é o modelo do Nate Silver, tá? Que dá essa, ó, chances de vencer: 50,5% Kamala, 49,2% Trump. Olha o número do colégio eleitoral: apenas 275 para Kamala, 263 para o Trump. Um estado pêndulo aí revertido e o jogo já vira, né? Por isso também que a eleição americana ela é muito sutil, muito mais sutil do que as pessoas imaginam, né? Então, se você pegar 2016, as vantagens do Trump nos estados pêndulo, nenhuma foi maior do que 80 mil votos. Então, é aquilo que eu falo, as eleições americanas, por causa do modelo do colégio eleitoral, elas são decididas por margens muito pequenas de eleitores. 10 mil votos pode te fazer ganhar ou perder o Wisconsin, Michigan. E aí, você leva, se você tá 10 mil votos à frente, você leva todos os delegados, tá? Então, né, imaginando que isso aqui é um retrato fiel da realidade, o que tem que fazer é aperta a campanha, escolhe o estado-chave em que é mais provável ganhar e, amigo, tasca o pau na campanha, né? Mas assim, o modelo do Nate Silver, no meu entendimento, é um modelo que deve ser observado com ceticismo, tá? Aqui esse cara compartilhou uma opinião que eu concordo, né? Essa é a melhor semana das pesquisas para o Trump desde que a Kamala, ou seja, parece lá nos Estados Unidos eles falam muito disso também, né? De momentum. Parece que a Kamala já perdeu esse momento, nem foi tão grande assim, e o pouco que foi já se perdeu, tá? Quer ver? aqui, ó. Essa aqui é a pesquisa que eu falei do Michigan, tá? É uma pesquisa do Michigan. Na verdade, eu falei errado, não é 15, é mais 25. Quando vocês verem alguma pesquisa com esse dado aqui, ó, D mais alguma coisa, nesse caso, D mais 25, significa que a sample, aqui, a amostragem, tem 25% a mais de democratas. E mesmo assim, né? É uma pesquisa aqui do Instituto ActiveVote, né? Ela dá meio a meio, tá? 50-50% entre Harris e Trump, tá? Então, né, se isso for um retrato fiel da realidade, dá para ter uma expectativa para quem está querendo que o Trump ganhe, né? Dá para ter uma perspectiva bem otimista, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui é uma outra pesquisa. Ah, não, é a mesma pesquisa do Michigan, tá? É a mesma pesquisa, tem alguns outros detalhes. Enfim, era isso, tá? Mas assim, gente, eu estou. Agora vamos voltar para o Real Clear. Eu estou compartilhando tudo que eu acho bom, né? Ou esclarecedor, etc. Tudo que eu acho nesse sentido bom sobre pesquisa, eu estou compartilhando no meu Twitter. Eu só vou voltar aqui para mostrar a arroba, tá? A arroba é essa daqui, tá? Vocês podem colocar Bruxão Petersoniano ou vocês podem colocar arroba AAC Barreto, que vocês vão me encontrar lá, tá? E aí, se eventualmente tiver alguma dúvida, alguma pergunta,
pode colocar aqui nos comentários, pode me perguntar lá também. É, eu esclarecerei se puder, tá? Agora, vamos lá, gente. No Real Clear, o Real Clear é aquele tipo de site, veja, é para quem realmente tem um interesse um pouco mais profundo, como eu tenho, pelo assunto, né? É, e é um daqueles sites, é tipo ir em sebo, né? Você tem que explorar com o tempo, né? Se você souber o inglês, né? Porque obviamente o site está em inglês, mas hoje em dia você consegue uma tradução mediana de qualquer site, né? E você explorar. Porque tem muita informação. Muita informação. É para os junkies de, como eles dizem lá, né, nos Estados Unidos, para os junkies de política americana, tá? É, eu vou, né, mostrar, olha só, aqui no cantinho, eu não sei se a setinha do mouse aparece, então eu vou ir guiando vocês. Aqui no cantinho, né, nós temos as médias do Real Clear Politics. Nas médias do Real Clear Politics, tem uma vantagem de 1,7 da Kamala. Nós temos nos top battlegrounds, nós temos empate. Empate. A essa altura do campeonato, empate, tá? E nas apostas, digamos assim, do RCP, tá praticamente 49-50. 49 para o Trump, 50 para Kamala. Tudo muito apertado, gente. Muito aperto. Lembrem do que eu mostrei lá na imagem. Aperto é a seta apontando pro Trump, tá? Não é que a gente, não, tá provado aqui o tá provado que o Trump vai ganhar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo assim, se você quer uma mensagem positiva a respeito da probabilidade de vitória do Trump, é para isso que você tem que olhar, né? O André Assi Barreto do Multiverso, que é democrata, e provavelmente está fazendo essa análise, ele está pegando o copo meio cheio pro lado democrata, né? Ó, no colégio eleitoral, o RCP dá 219 delegados para o Trump e 208 para Kamala e 111 estão em aberto, tá? E aí, se você desconsiderar isso, ele já dá 287 para o Trump e 251 para Kamala. Ou seja, essas vantagens descritas aqui em cima, de 1, 2 pontos, aqui embaixo, elas já se refletem de uma outra forma, tá? Aqui, as médias do Real Clear Politics nos Battlegrounds, ou seja, nos estados pêndulo, né? Kamala Harris, vantagem de 1 ponto só no Wisconsin. Trump com vantagem de 0,2 na Pensilvânia. Só que assim, essas vantagens pequenas, né, gente, elas têm aquela coisa. Tem a magiquinha da madrugada, né? É um fator que a gente não pode desconsiderar, tá? O governador da Pensilvânia é democrata, é o Josh Shapiro, é um cara muito, assim, pernicioso, né? Imaginando aqui que a Kamala perca, eu acho que ele é um forte candidato a incumbente democrata nas próximas eleições, contra o Vance, contra o Youngkin, né? Mas é um cara perigoso, na minha opinião, né? Como normalmente, na verdade, todo político tem que ser um pouco assim, né? Mas esse é mais, tá? Mas de qualquer forma, o Trump tem uma vantagem de 0,2 na Pensilvânia. Em Michigan, supostamente, a Amamala tem uma vantagem de 2 na média. E depois, no resto, é tudo vantagem apertada do Trump. Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Georgia. Se esse quadro aqui for um quadro verdadeiro, vamos imaginar a Kamala ganhando Wisconsin e Michigan, mas perdendo a Pensilvânia, Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Geórgia. É Trump, tá? Se essas médias forem um retrato fiel da realidade, Trump tá eleito, tá? Então, também aqui. É por isso, né, gente? Isso eu vou aprofundar lá no vídeo sobre. é, no vídeo da previsão. Mas assim, certos estados, a gente já sabe o resultado. A questão são esses estados. Se você tiver, ou seja, você consegue reduzir para 5, 6 estados. Se você adivinhar corretamente
nesses 5, 6, você acerta 47, 48, 49 ou até 50 estados, tá? A título de curiosidade, porque aqui no Real Clear você vai encontrar pesquisa para governador, você vai encontrar pesquisa para Senado. A expectativa no Senado é que os republicanos virem maioria, tá? É, ou até mesmo um empate, porque tem. Qual é o cenário? Republicanos fazem 5, GOP 5, Dems 46 e tem 4 toss-ups, né? Que é aquele que vai para lá, vai para cá. A não ser que os democratas ganhem os 4 toss-ups, e aí eles vão para 50, mas ainda assim fica 50-50, tá? Nesse caso aí é o vice que vai. Porque o vice-presidente vira uma espécie de voto de Minerva do Senado, né? Quem ganhar para presidente vai é, balançar o peso no Senado, tá? Ahn, ok. Aí nós podemos então, sim, aqui agora no outro canto, no canto esquerdo, a gente tem os resultados em 4 estados da pesquisa da Fox News Swing States, né? A pesquisa da Fox deu vantagem da Harris no Arizona, 50-49, vantagem da Harris na Geórgia, 50-48, vantagem da Harris em Nevada, 50-48, e vantagem do Trump na Carolina do Norte, 50-49. Só que não se esqueçam daquilo que eu mostrei. 70% das vezes, o Instituto de Pesquisa da Fox erra a favor dos democratas, tá? Então, de 2 a cada 3 pesquisas feitas pela Fox, estão, 2 delas estão, 2 de cada 3 estão erram, em geral, a favor dos democratas, tá? Então, precisa ter essas sutilezas, tá? Até porque, por ser uma pesquisa da Fox, esses analistas de boteco que vocês vão encontrar nas páginas de política e na mídia brasileira vão falar: nossa, se a Fox está dando isso, é porque o Trump já perdeu. Não, amigo, você está falando coisa que você não sabe porque você não estuda, tá? Então, gente, ó, vocês têm muita coisa para se divertir. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Aqui a gente tem, olha só, isso aqui também é o que eu falei, é o copo meio cheio pro Trump, né? Hoje, o dia de hoje na história. 28 de agosto. Em 28 de agosto de 2016, a Hillary tinha uma vantagem de 6 no nível na pesquisa nacional. O BD tinha uma vantagem de 7, praticamente. Hoje, a Mamala tem uma vantagem de menos de 2. Então, isso é muito, muito copo meio cheio para o Trump, né? Aí, isso posto, estados-chave. Em 2016, a Hillary tinha quase 12 de vantagem em Wisconsin. O BD, 3,5. A Mamala tem 1. Em 2016, eu sei que o Trump ganha o Wisconsin. Apertado, mas ganha. É que assim, né, gente? 2016, a gente pode praticamente assim, não foi só predileção pela Hillary. Em 2016, os caras das pesquisas, eles foram assim, cagados. Eles erraram porque eles são ruins. Não é possível que isso seja manipulação. Porque na manipulação se disfarça. Manipulação é essa vantagem da mamala aí. Porque 2 pontinhos, como eu falei lá atrás, você explica depois. Se você errar, você explica depois pela margem de erro. Não, eu não errei. Está dentro da margem de erro. Agora 12, 6, 9. O único estado em 2016 que as pesquisas davam vantagem em média para o Trump era Arizona, 1,5 ponto. Hoje, o Trump tem vantagem no Arizona. Bom, Ohio a gente pode até desconsiderar, porque Ohio virou um solid red, né? Um solid Republican. Mas o Trump tem. E Flórida também, né? Mas veja, a pesquisa erra em 2016 e em 2020. Em 2020, eles davam uma vantagem maior pro BD, né? Davam uma vantagem de quase 4. O BD não ganha na Flórida em 2020. Hoje, o Trump tem uma vantagem de. Isso também é importante, tá, gente? Isso também é uma forma de, assim, da gente pensar. Bom, a Flórida já foi.
já é republicana, esquece. Os institutos de pesquisa que queiram dar a entender é, uma vantagem para os democratas, para mamá, nem vão se preocupar em mexer com a Flórida, porque assim, não compensa, né? Mas tem uma coisa, se a vantagem é tão grande assim na Flórida, mesmo já a gente já sabendo que a Flórida hoje é é um estado republicano, isso também nos diz, será que, deixa eu pegar aqui, é que mesmo, nem dá pra pegar, será que no Wisconsin a Kamala tá na frente mesmo? Se a vantagem é tão gritante na Flórida, se a vantagem é de só 3 pontos na Virgínia, será? Né? Faz a gente pensar. Agora, o fato é que, não vou nem analisar aqui tudo para não ficar extenso demais. Errou muito com a Hillary, já não erra tanto com o Biden, né? Não erra tanto com o Biden, mas erra também, né? Embora, mas veja, o Biden tinha vantagem em tudo. Aqui, a Mamala, ela só tem a vantagem nacional no Wisconsin e no Michigan, só. Então, assim, na verdade, gente, isso é mais do que apenas o copo meio cheio do Trump, né? Isso é uma tendência à vitória, tá? Por fim, a única coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é aqui, esse item aqui, o latest polls, as últimas pesquisas. Porque aqui também você pode se divertir, né? Você pode vir aí todo dia, né? Você não precisa exatamente vir todo dia, não é? Bom, enfim, venha quando você quiser para você analisar as últimas pesquisas, né? Então, como eu disse para vocês, ó, a última foi essa feita pela Fox, né? Você tem aqui, vamos pegar aqui um exemplo, vai? É, pegar Pensilvânia. Cadê a Pensilvânia? Ou não tem Pensilvânia? Ah, não tem Pensilvânia. Vamos pegar. hum, Vamos pegar a Geórgia, vai. Que eu acho que a Geórgia o Trump vai ganhar. Deixa eu ver o que que eles têm aqui. Ah, legal. Legal. Ó, isso aqui nós temos todas as pesquisas e mais recentes na Geórgia, Mamala, Trump, tá? Na média do RCP, vantagem de 0,7 para o Trump, porque olha só, a Fox dá mais 2 de vantagem para Mamala. O New York Times, que sempre erra para os democratas e fez pesquisa recente, dia 14 de agosto, dá vantagem para o Trump de 4. Trafalgar é o grupo republicano, dá vantagem de 2 para o Trump. Aí a gente tem que. Só que o PBB dá vantagem de 1 só para Kamala. Então a gente pode imaginar aí realmente ou um empate ou uma vantagem do Trump, né? E só, nós não temos aqui, por exemplo, do Rasmussen, que eu gosto, nós não temos a pesquisa, né? E aí você pode ir aqui, vamos na Pensilvânia aqui. Mesma coisa, vai apresentar todo esse quadro, né? O Rasmussen, nós temos pesquisa do Rasmussen para a Pensilvânia, vantagem de 1 para o Trump. Nós temos do Emerson, dá 1 para o Trump também. O New York Times dá mais 4 para Kamala, mas o New York Times faz o quê? Sempre erra para os democratas. E ó, esse mais 4 aqui do New York Times Siena, ele tá afetando muito a média, né? A média das mais 0,2 para o Trump. Mas, porra, as pesquisas favoráveis ao Trump dão tudo 1 ponto de vantagem. Aí vem aqui o New York Times e dá mais 4, quer dizer, se a gente pegar 4 institutos que dão mais 1 para o Trump, eles são zerados só por esse mais 4 do New York Times. Então, na verdade, isso aqui é um pouquinho maior. Essa média aí é de meio até 1 ponto de vantagem. Se a gente se der a liberdade. Ó, o PPP, que é um instituto democrata, tudo bem que a pesquisa é de julho, então a gente pode considerar ela velha, dava 1 ponto de vantagem para o Trump. Mas isso daí pode ser algo preciso. Por quê? O Jack Taper, John Taper, não me lembro agora, o âncora da CNN, ele fez um tweet que até foi criticado pelos seguidores democratas, em que ele estava falando algo mais ou menos nesse sentido. Pesquisas internas estão mostrando que a coisa não está boa.
né? Não foi, ele não disse exatamente isso, mas ele disse algo com esse sentido. Quando se falar de pesquisas internas, tá, gente? É isso aqui, é Trafalgar e PPP. É quando é o instituto do próprio partido, tá? E assim, gente, na verdade, eu acho que a Pensilvânia é a nova Ohio. Tem uma tradição nos Estados Unidos que ela existia até a eleição do Biden. O Biden quebrou isso em 2020. Porque até então, se eu não me engano, do Reagan pra frente, todo mundo que ganha Ohio ganha a presidência. É claro que é uma coincidência, tá? Mas assim, eu tenho a impressão que a Pensilvânia é a nova Ohio. O Trump ganha a Pensilvânia em 2016, perde em 2020. Quem ganhar a Pensilvânia vai ganhar a eleição. Não apenas por ser este termômetro, mas também porque é um swing state e tem um número considerável de delegados, tá? Deixa eu até abrir aqui o RCP Electoral Map para eu ver. Ó, a Pensilvânia, isso aqui também é interessante. A Pensilvânia tem 19 delegados. Uma Pensilvânia equivale a meio Texas, né? Texas tem 40 delegados, a Pensilvânia tem 19. O Arizona tem 11. Arizona é um estado que também não deve ser desprezado. A Flórida tem 30. Mas, ó, a Flórida e Ohio, Flórida tem 30, Ohio tem 17. Já são 47, né? É quase aí são dois estados que os republicanos têm que ganhar para equilibrar uma Califórnia, que tem 54. Mas eu não quero me aprofundar muito nisso, tá, gente? Eu não quero me aprofundar nisso, por quê? Porque eu vou explorar isso um pouco melhor quando eu falar do colégio eleitoral, tá? Mas, assim, quem quer pensar um cenário favorável ao Trump, eu dei o caminho. Mais uma vez, o que eu estou dizendo. O meu resultado final eu vou dar quando tiver faltando uma semana para as eleições. Vou construir este mapa que vocês estão vendo aí. Eu vou construir ele junto com vocês, dentro da minha análise. Eh, e tudo pode acontecer. Não é o que vocês querem ouvir, mas tudo pode acontecer. Mas a gente pode pensar uma, uma, um cenário positivo para a chapa do Trump, tá bom? Então, gente, eu acho que isso é o essencial básico para vocês pensarem pesquisas das eleições americanas, tá? Se tiver alguma dúvida, se você achar que tem algum tópico muito importante que eu não abordei, por favor, diga. Se eu concordar, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Deem sugestões. Ah, André, fala sobre tal coisa. Se eu achar, putz, realmente, isso é uma boa ideia, eu posso fazer, tá? Como eu disse, não deixem de observar, conforme o interesse de vocês, os outros vídeos da playlist ah, Eleições Americanas, tá? Não deixem de entrar no nosso site, curtir o vídeo, ser membro do canal, tá? No nosso site, vocês podem acessar os artigos que estão sendo produzidos. No final, você corre lê o artigo, né? Lá no finalzinho, você vai encontrar um caminho para ganhar um e-book nosso, tá bom? Entrem no nosso Instagram, que ele voltou à ativa. Se você for membro aqui do canal, você pode ter acesso aos nossos vídeos de forma antecipada, né? Aqueles membros pagantes, além de poder ter acesso aos nossos conteúdos particulares, como o Teatro das Ideias, por exemplo, tá? No Teatro das Ideias, você pode ter a nossa aula mais recente é sobre Pascal e a imortalidade da alma, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo react para fazer, igual eu fiz esse recente do Pondé comentando olá, também nos dê a sua sugestão, tá bom, pessoal? É sempre um prazer estar com vocês, trabalhar para vocês. Nos acompanhem, nos prestigiem e até o próximo vídeo sobre eleições americanas. Um forte abraço e até lá.